família do meu noivo tinha uma tradição de destruir os novos cônjuges. E passaram 45 minutos dizendo tudo o que havia de errado comigo. Mas todos ficaram em silêncio quando chegou a minha vez de falar. Ela me agradeceu por mostrar a ela que ir embora era possível. Fiquei sentada, olhando para o meu telefone e me sentindo enjoada. Oliver nunca me contou que o irmão dele foi casado antes. Ele nunca mencionou que outra mulher passou exatamente pela mesma coisa. E isso a destruiu. Ele sabia o que a família dele fazia com as pessoas e ainda assim me levou para aquele círculo. Ele sabia e não disse nada. Cheguei ao trabalho 1 hora atrasada naquela manhã, porque não conseguia parar de pensar no e-mail. Minha chefe notou que eu parecia distraída durante nossa reunião de equipe. Tentei focar, mas minha mente continuava voltando àquela primeira esposa e imaginando onde ela estava agora. Por volta da hora do almoço, percebi que tinha esquecido completamente de uma apresentação para um cliente que era para aquela tarde. O prazo estava no meu calendário há 3 semanas. Eu sempre cumpro meus prazos, sempre. Mas eu estava tão consumida com o término, a busca pelo apartamento e as mensagens constantes de Oliver que deixei passar. Corri para montar alguma coisa, mas não foi meu melhor trabalho. Minha chefe me chamou na sala dela depois que enviei. Ela fechou a porta e perguntou se estava tudo bem. Eu disse a ela que estava passando por um término difícil e sentia muito por perder o prazo. Ela disse que o trabalho que enviei não estava nos meus padrões habituais. Disse que entendia que problemas pessoais acontecem, mas eu precisava garantir que eles não afetassem minha reputação profissional. Ela foi gentil, mas pude ver a preocupação em seu rosto. Esse emprego era minha carreira. Eu tinha trabalhado tanto para chegar aqui e construir minha reputação. Agora eu estava deixando minha bagunça pessoal destruir tudo o que construí profissionalmente. Passei aquela noite acordada imaginando se tinha cometido um grande erro. Talvez eu devesse ter levado o casamento adiante. Talvez devesse ter tentado mais fazer dar certo. Eu tinha perdido meu relacionamento. Estava prestes a perder meu apartamento. Agora poderia perder minha carreira também. Defender a mim mesma deveria ser empoderador. Mas em vez disso, eu só me sentia apavorada de estar jogando fora toda a minha vida. 2 dias depois, minha melhor amiga Helena me ligou parecendo brava. Ela perguntou se eu conhecia o irmão do Oliver. Eu disse que o tinha encontrado algumas vezes em jantares de família. Ela me disse que ele tinha enviado uma longa mensagem para ela nas redes sociais. Ela leu partes para mim pelo telefone. Ele disse que estava preocupado comigo. Disse que eu parecia instável e emocional ultimamente. Sugeriu que minha reação ao círculo de boas-vindas foi extrema e preocupante. Disse que talvez eu precisasse de ajuda profissional para lidar com meus problemas. Ele disse a Helena que, como minha amiga, ela deveria estar preocupada com meu estado mental. Deu a entender que eu estava tendo algum tipo de colapso, e meus amigos precisavam intervir. Ele pintou toda a situação como se eu fosse o problema, como se eu fosse louca por ir embora, como se houvesse algo errado comigo por me recusar a aceitar a tradição deles. Helena estava furiosa. Ela já tinha tirado print de tudo e me enviado antes de ligar. Ela disse a ele para nunca mais contatá-la e o bloqueou imediatamente. Mas eu percebi o que eles estavam fazendo. Estavam tentando me isolar. Se conseguissem convencer meus amigos de que eu estava instável, então eu não teria sistema de apoio. Eles queriam que todos pensassem que eu era o problema, para que ninguém acreditasse no meu lado do que aconteceu. Foi calculado e cruel. Salvei todos os prints em uma pasta no meu computador. Alguma parte de mim sabia que eu poderia precisar de provas do comportamento deles mais tarde. A busca pelo apartamento tornou-se urgente depois disso. Eu não podia ficar no lugar que dividia com Oliver. Cada canto me lembrava da vida, que eu pensava que estávamos construindo. Olhei lugares que mal podia pagar com meu salário sozinha. A maioria era muito cara, ou em bairros ruins, ou exigia uma renda que eu não tinha. Finalmente encontrei um estúdio minúsculo do outro lado da cidade. Era menor que meu quarto na casa do Oliver. A cozinha era apenas um fogão elétrico e um frigobar. O banheiro era tão pequeno que eu mal conseguia me virar. Mas era meu e eu podia pagar se fosse cuidadosa com o dinheiro. Assinei o contrato e dei o depósito. Levou quase todas as minhas economias. Marquei a mudança para um dia em que Oliver estivesse trabalhando. Eu não queria vê-lo. Não queria ouvi-lo tentar me convencer a ficar. Meu pai veio com a caminhonete dele para me ajudar a mudar. Empacotamos minhas coisas enquanto Oliver estava fora. Minhas roupas, livros e as poucas peças de mobília que eram realmente minhas. Não demorou muito. Percebi quão pouco daquele apartamento era realmente meu. A maior parte dos móveis era do Oliver. A maior parte das coisas de cozinha pertencia à mãe dele, que nos tinha dado. Eu estava vivendo em um espaço que nunca pareceu um lar. Meu pai carregou tudo na caminhonete sem dizer muito. Quando terminamos, ele olhou para mim e disse que estava orgulhoso de mim por escolher a mim mesma. Ele não disse, eu te avisei. Então, mesmo que ele nunca tivesse gostado da família do Oliver, ele apenas me ajudou a carregar caixas por 3 lances de escada para o meu novo estúdio. E me disse que eu sempre poderia voltar para casa se precisasse. 2 meses depois do círculo de boas-vindas, parei na minha cafeteria habitual, a caminho do trabalho. Eu estava na fila esperando para pedir quando vi Oliver sentado em uma mesa perto da janela. Meu coração começou a bater rápido e minhas mãos suaram. Pensei em ir embora, mas ele já tinha me visto. Ele se levantou e veio até mim. Perguntou se podíamos conversar 1 minuto. Eu disse que só tinha alguns minutos antes do trabalho. Sentamos na mesa dele e ele começou a falar sobre o quanto sentia minha falta. Disse que estava pensando em tudo o que aconteceu. Perguntou se havia alguma chance de tentarmos de novo. Olhei para ele sentado à minha frente e percebi algo estranho. Ele parecia menor, de alguma forma, menos importante. 2 meses atrás, o pensamento de perdê-lo fazia eu sentir como se meu mundo estivesse acabando. Agora eu só me sentia cansada e um pouco triste. Triste pelo relacionamento que pensei que tínhamos e que nunca existiu de verdade. Triste pelo tempo que desperdicei tentando me encaixar na família dele. Mas não sentia a atração que esperava. Não quis estender a mão sobre a mesa e segurar a dele. Não quis ouvir sobre o quanto ele sentia minha falta. Eu só queria pegar meu café e ir para o trabalho. Disse a ele que esperava que ele estivesse bem, mas precisava ir. Ele tentou dizer outra coisa, mas me levantei e fui até o balcão. Pedi meu café e saí sem olhar para trás. Toda a interação levou talvez 5 minutos. Percebi durante meu trajeto para o trabalho que eu ficaria bem. Naquela tarde, a cunhada me ligou chorando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Ela disse que finalmente disse ao marido que queria aconselhamento matrimonial. Disse que não conseguia continuar vivendo do jeito que estavam vivendo. Ela precisava de ajuda para lidar com a forma como a família dele a tratava. Ele recusou imediatamente. Disse que ela estava sendo influenciada por mim. Me chamou de má influência que estava tentando destruir a família deles. Disse que se ela continuasse falando comigo, ele teria sérias preocupações sobre o casamento. Ela estava apavorada, mas também determinada. Disse que não podia voltar a ficar em silêncio depois de encontrar sua voz novamente. Disse que me ver ir embora mostrou a ela que ela merecia algo melhor também. Ela perguntou se eu me arrependia de deixar Oliver. Contei a verdade. Disse que as primeiras semanas foram horríveis e assustadoras. E questionei tudo. Mas agora me sentia mais leve do que em anos. Sentia-me eu mesma novamente. Ela chorou mais forte e disse que não sabia se era forte o suficiente para sair. Eu disse a ela que ela não precisava decidir nada agora. Ela só precisava continuar sendo honesta sobre o que precisava. Conversamos por quase 1 hora. Quando desligamos, percebi que me afastar da família do Oliver não foi apenas sobre salvar a mim mesma. Foi sobre mostrar a ela que ir embora era possível. Que ela não precisava passar o resto da vida desaparecendo para deixar outras pessoas confortáveis. 3 dias depois, minha mãe ligou para dizer que uma carta havia sido entregue na casa deles endereçada a mim. Ela perguntou se devia abrir ou trazer para mim. Eu disse para ela abrir e ler para mim.
Era de Oliver. Uma longa carta manuscrita que minha mãe disse ter pelo menos 4 páginas. Ela começou a ler e pude ouvir a raiva crescendo na voz dela. Oliver escreveu que estava pensando muito. Disse que percebeu o quanto a opinião da família dele significava para ele, mas estava disposto a fazer um sacrifício por nós. Disse que cortaria relações com toda a família se eu o aceitasse de volta. Disse que poderíamos nos mudar para uma cidade diferente e começar do zero sem eles. Ele fez parecer que estava me oferecendo um presente enorme, mas a carta inteira estava cheia de chantagem emocional. Ele continuava dizendo o quanto estava disposto a sacrificar. Disse que eu estava forçando a escolher entre a família dele e eu. Disse que nenhuma outra mulher jamais o fez se sentir tão conflituoso. Ele escreveu sobre como essa decisão era difícil para ele e o quanto doeria perder a família. Cada frase deixava claro que ele se ressentia por ter que escolher. Ele estava se oferecendo para cortar relações, mas queria que eu soubesse o que isso estava custando a ele. Ele queria que eu me sentisse culpada por fazê-lo escolher. Minha mãe terminou de ler e perguntou o que eu queria que ela fizesse com aquilo. Eu disse para jogar fora. Eu não precisava responder. Oliver ainda estava tentando me manipular para me sentir responsável pelas escolhas dele. Ele não tinha aprendido nada. Ele ainda não entendia que o problema não era apenas a família dele. O problema era ele e sua incapacidade de defender o que era certo. Liguei para minha amiga que trabalha como advogada e pedi conselhos sobre como fazer Oliver e a família dele pararem de me contatar. Ela disse que eu deveria enviar uma carta formal de cessar e desistir. Ela se ofereceu para escrever para mim de graça, mas insisti em pagar algo a ela. Custou-me $300 que eu realmente não tinha, mas parecia necessário. A carta foi para Oliver, seus pais e seu irmão. Dizia que eles precisavam parar toda a comunicação comigo imediatamente. Dizia que qualquer contato adicional seria considerado assédio. Mencionava as mensagens para Helena, os correios de voz da mãe dele e a carta para a casa dos meus pais. Dizia que eu estava documentando tudo, caso precisasse de proteção legal mais tarde. Minha amiga enviou por correio registrado para termos prova de que receberam. Ela me disse para manter registros de qualquer contato que acontecesse depois que recebessem a carta. Senti-me melhor tendo aquele limite estabelecido, mesmo que tenha custado um dinheiro que eu não podia gastar. Pelo menos agora, havia um registro legal de que eu tinha pedido para me deixarem em paz. 3 meses depois de sair do círculo de boas-vindas, marquei uma consulta com uma terapeuta. Eu sabia que precisava de ajuda para entender por que quase me casei com aquela família. Precisava descobrir o que me fez ignorar tantos sinais de alerta. A primeira sessão foi difícil. A terapeuta pediu para eu descrever meu relacionamento com Oliver desde o início. Enquanto falava, comecei a ver padrões que não tinha notado antes. Como ele sempre fazia planos sem pedir minha opinião primeiro. Como ele ficava quieto e distante quando eu discordava dele. Como ele esperava que eu passasse todos os feriados com a família dele, mas nunca arrumava tempo para a minha. A terapeuta disse que fui ensinada a ser acomodada. Ela disse: "Você via o amor como algo que se ganha através do sacrifício, em vez de algo dado livremente." Ela disse que isso me tornou vulnerável à dinâmica familiar do Oliver. Nas semanas seguintes, trabalhamos para entender por que fiquei tanto tempo, por que concordei com o círculo de boas-vindas, mesmo que tudo em mim dissesse que estava errado. Ela me ajudou a ver que fui ensinada a valorizar o conforto das outras pessoas acima do meu próprio bem-estar. Ela disse: "Aprender a reconhecer meu próprio valor independentemente da aprovação de qualquer outra pessoa levaria tempo." As sessões eram caras e difíceis, mas continuei indo. Eu estava aprendendo coisas sobre mim mesma que precisava saber. 4 meses após o término, minha chefe me chamou na sala dela novamente. Senti meu estômago embrulhar pensando que estava prestes a ser demitida por aquele prazo perdido. Em vez disso, ela me disse que eu estava sendo promovida. Disse que eu tinha completado com sucesso um grande projeto, e meu trabalho nos últimos meses mostrou resiliência. A promoção veio com um aumento. Não era enorme, mas era o suficiente para tornar meu estúdio acessível sem a ajuda dos meus pais. Ela disse que ficou impressionada com a forma como lidei com um período difícil após meu término. Disse que provei que podia separar minha vida pessoal das profissionais. Saí da sala dela me sentindo genuinamente orgulhosa de mim mesma pela primeira vez desde que tudo desmoronou. Eu tinha sobrevivido aos piores meses da minha vida e saído mais forte. Eu estava construindo uma vida que era completamente minha. Uma vida baseada nos meus próprios valores e escolhas, em vez de tentar me encaixar nas expectativas de outra pessoa. Naquela noite, sentei no meu minúsculo estúdio, comendo comida chinesa e assistindo ao meu programa favorito que Oliver sempre reclamava. Olhei ao redor para o espaço que eu tinha decorado exatamente como eu queria. Pensei no meu trabalho, meus amigos e minha família que me apoiavam incondicionalmente. Percebi que estava realmente feliz. Não a felicidade ansiosa que sentia com Oliver, onde estava sempre preocupada em fazer algo errado. Felicidade real que vinha de ser completamente eu mesma, sem pedir desculpas. Descobri através de uma amiga em comum que encontrou a mãe do Oliver no mercado. Ela mencionou casualmente, como se estivesse compartilhando fofocas sobre o clima. Os pais do Oliver estavam dizendo a todos que quisessem ouvir que eu tive algum tipo de colapso e cancelei o casamento sem motivo real. Estavam dizendo que fiquei com medo e entrei em pânico, que exagerei com um momento normal de união familiar. Minha amiga perguntou se eu queria que ela esclarecesse as coisas, e quase disse sim. Parte de mim queria me defender para garantir que todos soubessem o que realmente aconteceu naquela sala de estar. Mas então percebi algo que pareceu liberdade. A opinião deles não importava mais de verdade. As pessoas que realmente me conheciam entendiam a verdade, sem que eu precisasse explicar. Todos os outros não eram problema meu nem minha preocupação. Passei 3 anos tentando fazer a família do Oliver gostar de mim. E agora eu finalmente cansei de me importar com o que eles pensavam. 2 semanas depois, eu estava almoçando na copa do trabalho quando uma colega sentou na minha frente. Ela estava noiva e planejando o casamento para a próxima primavera. Ela começou a falar sobre seus futuros sogros e mencionou que eles tinham algumas tradições interessantes para receber novos membros da família. O jeito que ela disse fez meu estômago embrulhar. Perguntei a ela que tipo de tradições, tentando manter minha voz casual. Ela descreveu algo que soava familiar demais. Um jantar especial onde a família compartilharia feedback honesto para ajudá-la a se tornar uma esposa melhor. Ela riu nervosamente e disse que parecia estranho, mas o noivo prometeu que era apenas a maneira deles de mostrar que se importavam. Larguei meu sanduíche e olhei diretamente para ela. Disse a ela que estive em uma situação semelhante e não terminou bem. Durante a hora seguinte, compartilhei uma versão cuidadosamente editada do Círculo de Boas-Vindas, vendo o rosto dela mudar conforme reconhecia os sinais de alerta em seu próprio relacionamento. Ela ficou quieta por um longo tempo depois que terminei de falar. Então ela me perguntou como eu soube que era hora de ir embora. Eu disse a verdade. Quando a pessoa que diz te amar senta em silêncio enquanto outros te despedaçam, isso te diz tudo o que você precisa saber. 2 semanas após aquela conversa, ela parou na minha mesa para me agradecer. Disse que estava pensando em tudo o que eu disse e decidiu reconsiderar o relacionamento. Disse que conversou com o noivo sobre mudar a tradição e ele recusou. Disse que ela estava sendo influenciada por pessoas negativas. Ela percebeu que se ele não podia defendê-la antes do casamento, nunca o faria depois. Senti-me mal por ela estar passando por dor, mas também aliviada que talvez minha experiência horrível tenha ajudado outra pessoa a evitar o mesmo erro. 4 meses depois que saí daquela sala de estar, eu estava sentada no meu estúdio numa sexta-feira à noite. Eu tinha pedido comida chinesa e estava assistindo a um documentário sobre crimes que Oliver sempre reclamava. Meu apartamento era pequeno, mas eu o tinha decorado exatamente como eu queria.
com cores vivas, plantas e obras de arte que me faziam feliz. Eu estava usando calça de moletom e uma camiseta velha da faculdade, sem maquiagem. Percebi, enquanto estava sentada lá comendo macarrão direto da embalagem, que eu estava genuinamente feliz. Não o tipo de felicidade ansiosa que eu sentia com Oliver, onde estava sempre monitorando meu comportamento e gerenciando o humor dele. Isso era diferente. Essa felicidade vinha de ser completamente eu mesma, sem me preocupar em atender a padrões impossíveis ou consertar coisas que estavam erradas comigo. Eu não precisava cozinhar refeições chiques, me arrumar ou fingir gostar da companhia da família dele. Eu podia apenas existir como eu mesma, e isso era o suficiente. O pensamento me fez sorrir para a minha embalagem de comida. Comecei a construir uma vida onde as pessoas me celebravam, em vez de tentar me mudar. Meus pais ligavam toda semana apenas para saber como eu estava e dizer que estavam orgulhosos de como eu estava sendo forte. Minha melhor amiga vinha na maioria dos fins de semana e cozinhávamos juntas. Assistíamos filmes e falávamos sobre tudo, exceto Oliver. No trabalho, eu estava prosperando porque podia focar toda a minha energia em projetos em vez de drama de relacionamento. Fui designada para liderar uma nova equipe e minha chefe disse que me escolheu porque provei que podia lidar com a pressão e sair mais forte. Até comecei a namorar de novo, embora fosse muito mais cuidadosa dessa vez. Prestei atenção aos sinais de alerta que teria ignorado antes. Quando um cara com quem saí fez uma piada sobre a mãe dele saber o que é melhor sobre tudo, terminei depois de 2 encontros. Quando o outro falou por cima de mim no jantar, não dei a ele uma segunda chance. Aprendi que merecia alguém que me defendesse, não alguém que se sentasse em silêncio, enquanto outros me atacavam. A cunhada me mandava mensagens às vezes com atualizações. Ela começou a fazer terapia e a estabelecer limites com a família do marido. Ela disse que era difícil, mas estava se lembrando de quem costumava ser antes do círculo de boas-vindas quebrá-la. Afastar-me de Oliver e da família dele foi a coisa mais difícil que já fiz. Custou-me 3 anos da minha vida, milhares de dólares em depósitos de casamento e o futuro que pensei que queria. Mas me ensinou algo mais valioso do que tudo isso. Ensinou-me que eu era forte o suficiente para escolher a mim mesma, mesmo quando isso significava perder tudo o que eu pensava precisar. Aprendi a confiar no meu próprio julgamento em vez de duvidar de cada instinto. Construí uma vida baseada nos meus próprios valores em vez de tentar me encaixar na ideia distorcida de família de outra pessoa. E isso valeu mais do que qualquer aceitação de pessoas que pensavam que amor significava destruir uns aos outros.